E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, eu sou o Homero e esse é o canal Traceja. Eu vou começar uma série de vídeos com desafios de design, de arte. Vou propor sempre algo diferente e inusitado. Se vocês tiverem também alguma ideia, pode deixar aqui embaixo. Nesse primeiro vídeo, o desafio é imaginar como seriam as camisas dos clubes brasileiros de futebol se elas fossem inspiradas em obras de arte. E aí eu fiz um estudo para mostrar para vocês, mas antes de mais nada, já se inscreve aqui e vamos lá ver como é que ficou. Mondrian foi um pintor modernista holandês e precursor do movimento chamado neoplasticismo, que propunha justamente uma nova plasticidade que seria baseada em abstração geométrica. Ele defendia que a arte deveria se libertar de referências figurativas. A gente consegue ver em suas obras, né, essa arte abstrata, destaque para as formas geométricas, a utilização das cores primárias, vermelho, amarelo, azul, as cores neutras, branco, preto e cinza. Baseado nessa ideia, eu fiz uma releitura do uniforme do São Paulo, pelas formas e cores que tem uma certa similaridade com esse movimento artístico, e ficou assim. Pollock foi um pintor norte-americano e referência no movimento do expressionismo abstrato. Ele se tornou conhecido por seu estilo único de pintura por gotejamento. Nessa técnica, ele derramava tinta bem líquida sobre a tela que ficava estendida no chão e criava essas composições abstratas, com linhas emaranhadas, com esses padrões nada previsíveis. Baseado nisso, eu fiz a camisa do Atlético Paranaense, usei esse visual dos quadros gotejados para fazer um furacão, que é o apelido do clube, e ficou dessa forma. Leonardo da Vinci foi um pintor italiano, uma das figuras mais importantes do Renascimento, mas ele se destacou em muitas áreas. Era matemático, cientista, inventor, estudioso da anatomia humana, entre outras atividades. Era um cara realmente à frente do seu tempo. Algumas de suas obras estão entre as mais reproduzidas pelo mundo, como a Santa Ceia e a Mona Lisa. Eu utilizei essa imagem da Mona Lisa, que é bem icônica, na camisa do Flamengo. Vê aí como é que ficou. Sol LeWitt foi um artista norte-americano, um dos principais nomes do minimalismo. As obras minimalistas, elas se utilizam de mínimos recursos e elementos, privilegiando formas simples, que também podem ser repetidas de maneira simétrica. Eu fiz a camisa do Botafogo, tomando como referência esse conceito, e também uma obra dele que usa uma estrela como base. E o resultado foi esse. Escher foi um artista gráfico holandês que ficou conhecido principalmente por seus trabalhos que nos dão efeitos de ilusão de ótica. Suas obras unem arte e ciência e realmente são impressionantes, o que tornou o artista bem popular. Eu fiz a camisa do Santos, baseada em uma dessas obras, a xilogravura Céu e Água 1, que mostra uma transformação geométrica de alguns pássaros em peixes. Veja como é que ficou. Volpe foi um pintor ítalo-brasileiro, um dos maiores pintores da arte moderna brasileira. Suas obras ficaram conhecidas principalmente pelas diversas pinturas com bandeirinhas coloridas, estilo de festa junina, e também aquelas fachadas das casas antigas. Eu criei um padrão, que tem uma releitura dessas obras com bandeirinhas, e adicionei na camisa do Internacional. Dá uma olhada só.
Pablo Picasso foi um artista espanhol, precursor do cubismo e um dos principais nomes das artes no século passado. Esse movimento tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes, os elementos em um mesmo plano, sem tanto compromisso com a aparência real das coisas. Eu fiz uma ilustração com algumas características desse movimento na camisa do Atlético Mineiro e usei uma gravura de um galo do próprio Picasso nessa composição. Veja aí. Magritte foi um artista belga, um dos principais nomes do surrealismo. Suas obras vão além da própria realidade, né? Traduzem o pensamento, o inconsciente. Se assemelham a sonhos, desprezando a lógica que a gente conhece. Eu fiz uma reprodução na camisa do Grêmio, onde as listras, quando você olha, se parece outra imagem, com um fundo que também lembra um céu, que era recorrente nas obras dele. Vê aí como é que ficou. Salvador Dalí foi um pintor surrealista espanhol, também uma das figuras de maior destaque no campo das artes no século passado. Dalí tinha uma técnica de pintura realista, similar à Renascença, porém criava incríveis combinações de imagens que pareciam saída de sonhos. Eu utilizei a camisa do Vasco, colocando um elemento icônico das obras dele, que são os relógios derretendo, e ficou assim. Andy Warhol foi um pintor e cineasta norte-americano e o maior expoente do movimento pop art. Ele demonstrava em suas obras a massificação da cultura popular, por isso a utilização de personalidades e objetos populares sempre com cores intensas e vibrantes. Eu fiz a camisa do Fluminense, busquei utilizar tons mais vibrantes com as cores do clube e coloquei a bola, que é o objeto que tem essa associação imediata com o esporte. Dá uma olhada. Munch foi um pintor norueguês expressionista. Nesse movimento, a arte passou a focar em aspectos mais subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. É visível em suas obras essa carga emocional, entre elas a mais conhecida de todas, O Grito, que na verdade é uma série com vários quadros parecidos, que já entrou para a cultura popular no mundo inteiro, e foi ele que eu utilizei para fazer uma pequena brincadeira na camisa do Corinthians com o grito, que é tradicional da torcida. Olha só. Van Gogh foi um pintor holandês considerado uma das figuras mais influentes da história da arte de todos os tempos. Suas obras são formadas por paisagens, natureza morta, objetos, frutas, flores. Fazia também retratos e vários autorretratos também, caracterizados sempre por um aspecto dramático e com cores vibrantes. Infelizmente, a vida dele foi marcada por problema de saúde mental e ele só obteve reconhecimento das obras depois de sua morte. Eu fiz uma releitura do quadro A Noite Estrelada na camisa do Cruzeiro e ficou assim. Monet foi um pintor francês e o mais destacado entre os artistas do movimento impressionista. Ele buscava retratar os efeitos de luz e sombra da natureza ao longo do dia. Por isso, as telas eram pintadas geralmente ao ar livre para criar essas obras mais espontâneas. O nome do movimento impressionismo também ele é derivado da obra Impressão Nascer do Sol, do próprio Monet. Com base nisso, eu fiz a camisa do Palmeiras, utilizei um padrão que lembra de forma sutil as pinceladas mais soltas da técnica que ele utilizava,
e algumas cores que remetem às suas obras como se fosse um gramado. Confere aí. Tarsila do Amaral foi uma artista brasileira e uma das principais do movimento modernista no país. Em suas obras, ela abordava temas sociais, cotidianos e paisagens do Brasil utilizando cores vivas. Ela também encabeçou o movimento antropofágico, que propunha que existisse uma assimilação da cultura estrangeira, porém sem ser uma cópia, que a arte realmente tivesse uma identidade nacional. Eu utilizei a obra Pôr do Sol para fazer a camisa da seleção brasileira e ficou assim. É isso aí, pessoal. Eu não coloquei o passo a passo das artes aqui, porque ia ficar um vídeo muito grande, maior do que já ficou, e também porque o processo foi um pouco demorado. Mas comentem aqui o que acharam, as camisas que mais gostaram, as que não gostaram também, pode falar, sem problema. Então não deixe de se inscrever no canal, deixa um joinha se você gostou do vídeo e toca lá no sino também para ver tudo que vai sair de novo. Valeu, brigadão!